tema de hoje: alegrem-se. O pior, ele já passou. Para entender essa questão de viver alegre, de viver feliz, é preciso entender o que Jesus passou por nós. Esse conceito de felicidade que existe hoje no mundo, felicidade no mundo hoje é um alvo. Muitas pessoas colocam felicidade como um alvo, do tipo: quando eu chegar lá, quando eu me casar, por exemplo, quando eu tiver um carro bom, quando eu tiver uma casa boa, quando eu tiver um emprego bom, aí eu vou ser feliz. Esse é um conceito mundano. Se você olhar no dicionário, para entender essa questão de alegria e felicidade, o dicionário, ele dá uma definição primeiro sobre alegria. Alegria é manifestação de contentamento e júbilo. Já a felicidade, pelo dicionário, é descrita como um concurso de circunstâncias que causam ventura. É o estado da pessoa feliz. Enquanto a alegria é um sentimento momentâneo de contentamento, felicidade é um estado de espírito constante, que é construído por nossas atitudes, por nossa crença, por nossa fé. Nem sempre o que nos causa alegria nos trará felicidade a longo prazo. Isso é fato. Por exemplo, pessoas que compram um carro zero, elas ficam felizes por causa do carro, elas lavam, elas cuidam, elas pedem para as pessoas que vai dar uma carona tomar muito cuidado, porque elas estão felizes com o carro, mas o carro teve 2, 3 anos, a pessoa já não tem mais aquela mesma paixão pelo carro, assim como roupa. E infelizmente hoje casais estão se tratando assim. No começo é uma felicidade, é um amor que transborda, basta viver juntos 2, 3 anos para, infelizmente, as pessoas se descartarem e não sentirem mais prazer, nem alegria, nem contentamento. A busca por alegria passageira é o que tem levado os jovens, adolescentes e muitas pessoas hoje no mundo a viver esse distanciamento de Deus. Porque na cabeça da maioria das pessoas, eu já falei aqui, eu digo isso, sempre repito essa frase lá no centro de recuperação, até para gravar na cabeça daqueles irmãos que estão lá. O diabo, ele é bom naquilo que ele faz. Ele é o maior ilusionista que tem na face dessa terra. Ele consegue iludir as pessoas. E nessa sua ilusão, ele, por estar ao nosso redor ou derredor, por estar sempre nos observando, ele e os seus demônios, eles, pelas nossas atitudes, palavras, trejeitos, eles conseguem captar o que nós queremos, o que nos deixa feliz, o que para nós nos faz bem. Então eles conseguem criar essa ilusão e levam as pessoas, por exemplo, para as drogas, para a bebida, para o sexo ilícito, para viver o mundo lá fora, longe de Deus. O diabo, ele faz o trabalho dele. E infelizmente hoje, muita gente, ela tem aquela alegria, aquela felicidade momentânea, e depois de um tempo isso acaba. Tem gente que um dia ele acorda feliz, no outro dia ele acorda chutando e falando mal de todo mundo. Hoje, inclusive, já inventaram até uma desculpa para isso, né? Quando a pessoa é assim, ele fala assim: a pessoa é bipolar. Aquele ali é bipolar. Aquela ali é bipolar. Tem que pegar no dia certo. Se você pegar no dia certo, você conquista as coisas. Se você não pegar, é melhor até ficar longe. A medicina hoje até estudou sobre isso. E quando a gente coloca felicidade, alegria no topo de uma escada, e eu preciso subir, tem uma série de requisitos que eu preciso para alcançar, infelizmente isso
tem frustrado muitas pessoas no mundo atual. Como tem gente hoje que é feliz num dia e no outro dia ele está querendo distância de todo mundo, querendo até a morte. E se a gente olhar para a Bíblia é recheada, irmãos, de textos e mais textos que falam de felicidade, de alegria, de contentamento. E todos esses textos, nós vamos ler alguns aqui hoje, mas em todos esses textos só tem uma atitude que depende de nós, ou seja, nós é que temos que querer, nós é que temos que entender, nós é que temos que viver. Nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos ter firmeza nisso. O apóstolo Paulo, acompanhe aqui, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele escreveu assim: alegrem-se sempre no Senhor. Ele não está escrevendo alegre-se só no dia que você ganhou o teu salário, porque no dia do salário para muita gente é duas alegrias, né? Chegou e pagou as contas, né? Aí já fica triste, espera o mês que vem. Ele disse: novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade, o amor, o jeito gostoso de ser cristão, a vida saudável de vocês, conhecidas por todos. Por quê? Ele explica: porque perto está o Senhor. No versículo 6 ele aconselha: não andem ansiosos por coisa alguma. E você sabe que a ansiedade é uma das doenças do século 21. Depressão ligada à ansiedade, ou ansiedade que traz depressão. Como tem gente ansiosa em nossos dias. E Paulo está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando você fizer isso, ele diz aqui 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículo 8 ele ainda diz: finalmente, irmãos, esse é um texto clássico que eu amo na Bíblia, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E por último, no versículo 9 ele diz: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, disse Paulo, e o Deus da paz estará com vocês. Ele começa dizendo para a igreja de Filipos: gente, alegre-se no Senhor, vocês precisam se alegrar. Ele ficou sabendo que a igreja estava triste, que o povo estava triste, que o povo estava buscando as coisas e não conseguia, e estava triste também por outras situações que eles estavam enfrentando. E eu não sei se você sabia, mas o apóstolo Paulo escreveu esse texto, provavelmente, segundo estudiosos da Bíblia, com a ajuda de Timóteo, entre o ano 60 e 63 depois de Cristo. Ele estava preso, ele era prisioneiro de Nero em Roma. Ele estava vivendo um momento estava subjugado. Dizem até alguns estudiosos que, como o pessoal gostava muito de Paulo, o apóstolo, ele conseguiu levar a palavra de Deus, o evangelho, a muitas pessoas, tinha muitos discípulos, e por conta disso, Nero, ele tinha medo de que o evangelho se propagasse como estava se propagando. E segundo estudiosos bíblicos, Paulo estava numa prisão em Roma, tipo num calabouço, no profundo, acorrentado. Naquela época eles acorrentavam no pescoço, nos braços e nas pernas, num lugar escuro, sombrio, né? Paulo estava ali, uma corrente no pescoço, correntes nos braços e nas pernas.
Vamos dizer que ele não estivesse concorrente alguma, que ele estivesse só na prisão. Ainda assim ele escreve para os irmãos: irmãos, alegrem-se no Senhor. Como é que um cara que está numa prisão consegue escrever para os irmãos dizendo assim: irmãos, alegrem-se no Senhor? Como? Só alguém que felicidade para ele já está no coração. Ele sabe que é feliz, ele sabe para onde vai, ele sabe quem é o Deus dele. Os momentâneos, os leves e momentâneos, ou situações leves e momentâneas que ele diz que estava passando, não era nada comparado ao que estava por vir da parte de Deus. Ou seja, para os cristãos, a alegria não é uma opção de vida. A alegria, segundo a palavra, é uma ordem de Deus. Deus manda eu e você sermos felizes. Aliás, nós somos felizes, felizardos, porque o pior Jesus já passou na cruz por nós, irmãos. Você já parou para pensar, se eu e você tivéssemos que pagar pelos nossos pecados, nós não conseguiríamos. Jamais estaríamos perto de Deus. Nós podemos pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e dividi-la em 5 partes. Podemos dividir a Bíblia: lei, os profetas, salmos, os evangelhos e as epístolas. E a gente vê que esse mandamento de Deus de alegria estão em todos os livros, em todas as escritas. Todos os profetas que passaram por dificuldades, que passaram por lutas, nos textos que eles escreveram sempre tem: mas a alegria do Senhor é a nossa força. Alegre-se porque Deus virá e mudará essa situação. Povo de Israel, alegre-se porque Deus ouviu o seu clamor. E na Bíblia inteira você vê essa expressão: alegre-se. Aí você chega no século 21 e você vê gente que tem tudo, e ele é triste, ele não se alegra, ele não vive feliz, por causa de uma situação, de um problema que está passando. Um outro vídeo que eu mandei na sexta-feira para os irmãos aqui da comunidade, um rapaz que não tem os pés e as mãos, brasileiro. E ele disse: você acha que você tem problemas? Você não tem problemas. Eu tenho problemas. Eu preciso que alguém pegue uma colher e me dê comida na boca. Eu preciso que alguém segure um copo com água para eu beber. Eu preciso que alguém me leve no banheiro para fazer as necessidades. Eu preciso que alguém me dê um banho. Eu dependo dos outros. Você não. Você levanta de manhã, você movimenta as mãos, você movimenta os pés, você movimenta o seu corpo. Você não tem problema, você passa por algumas situações. Eu tenho problema, mas eu aprendi a passar por cima desses problemas, e hoje eu estou aqui. Ele estava numa rádio dando uma entrevista, eu estou aqui, estou vivendo, e Deus tem me abençoado. Nós que começamos, ou que caminhamos seguindo a Jesus, essa atitude de ser feliz, nós precisamos entendê-la, e para entendê-la é preciso mergulhar na palavra. Entre tantos textos que falam sobre alegria no momento da tribulação, um deles eu quero ler com os irmãos, você que trouxe a Bíblia aí, o livro de Atos, no capítulo 16. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. O apóstolo Paulo tinha chegado numa determinada cidade, ou numa determinada cidade. Lá, entre tantas pessoas, ele encontrou uma jovem que tinha ela adivinhava as coisas, e ela começou a falar de Paulo, que ele era servo de Deus, que tal. E Paulo ouviu aquilo por uns dias. Um determinado dia, o apóstolo Paulo, ele repreendeu aquele espírito adivinhador da vida daquela jovem. E os senhores que cuidavam dela, que ganhavam dinheiro em cima dela, se revoltaram contra Paulo. Silas estava com ele.
foram na polícia da época, denunciaram a eles e eles foram presos por conta dessa situação. Atos 16, versículo 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Versículo 23, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Versículo 24, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam chorando, aflitos, reclamando: Deus, por quê? Só porque eu falei de ti, Jesus. Amém? Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. 26, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. 27, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. 28, mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. 29, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. 30, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? 31, eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. 32, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. 33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. 34, então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. 35, quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. 36, o carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos, agora podem sair, vão em paz. Só até aí. Porque se você continuar lendo, você vai ver que Paulo chega no cara e fala assim: escuta, mas eu sou cidadão romano, e aí? E eles ficam com medo, porque eles não podiam pegar um cidadão romano e fazer o que eles fizeram. Enfim, é outra história. Mas é interessante que a palavra de Deus diz que se alguém está alegre, o que ele faz? Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Terra chamando aqui. Cante louvores. Quem está feliz? Então Paulo devia estar muito feliz na prisão, com as costas ensanguentadas, uma felicidade, né? Apanhei por causa de Jesus. Que coisa mais maravilhosa que isso? Irmão, se a gente entender a complexidade dessa situação, por isso que Paulo, depois que ele vai ser preso de novo, praticamente na última vez que ele foi preso, ele escreve dizendo assim: irmãos, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, porque para Paulo alegria, felicidade não era um alvo, ele já estava nele a alegria, a felicidade. Para ele, a situação que ele estava passando era momentânea. Irmãos, para pensar, é loucura uma pessoa que está presa num calabouço, com os pés com correntes amarrados num tronco escuro. É loucura para um homem como esse, lá por volta da meia-noite, em vez de ele estar chorando, reclamando, dormindo com as costas ardendo, ele está cantando louvores, ele está adorando a Deus. Irmãos, é loucura.
Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, e a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Por quê? Porque quem entende o que é ser feliz, irmãos, eu vou partir do princípio aqui, vou perguntar de novo aqui, eu já perguntei várias vezes, vou perguntar de novo. Quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador aqui já foi batizado? Amém. Todo mundo. Essa é a maior alegria que nós temos. É que pastor, quando eu vim para a igreja, falaram para mim que se eu aceitasse Jesus, Ele ia me dar carro, casa, dinheiro, eu ia arrumar uma mina bacana, um mino bacana. Então por isso que eu vim, mas não aconteceu nada disso ainda. Pois é, porque as pessoas não entendem o que é servir Jesus, o que é estar com Jesus. Quem tem Jesus, para ele felicidade, alegria não é um alvo, ele vive. Por isso que o salmista escreveu, e no meu celular eu sempre deixo este salmo lá como tela principal, Salmo 118, 24: este é o dia que o Senhor fez, então regozijemo-nos e nos alegremos hoje. Eu não sei o dia de amanhã, eu sei o de hoje. Mas hoje eu estou sem dinheiro, hoje eu estou sem carro, hoje eu estou sem trabalho. Ainda assim, você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador e foi batizado, você tem teu nome escrito no livro da vida, e quando Jesus voltar, ou quando você partir dessa, a alegria vai ser completa, o gozo será completo. Partindo desse princípio, meus irmãos, as coisas que nós enfrentamos hoje não chegam aos pés do que Paulo enfrentou. Foi uma luta, irmãos. Imagina Silas do seu lado, que era um discípulo ali, um pupilo que ele estava ensinando. Imagina para aquele jovem rapaz começando a vida de evangélico diante ou do lado de um homem escolhido por Deus, chamado por Deus, e ele começa a ver tudo isso. Ele precisava ser forjado. Paulo já sentia aquilo no coração. Paulo já sabia que o gozo maior viria quando ele encontrasse com Deus. Aliás, Paulo, ele tinha um relacionamento com Deus tão grande que, segundo um texto que ele escreveu, ele chegou a sair do corpo por um tempo e foi e viu a glória do Senhor. Deus mostrou para ele, e depois ele voltou. Ele falou: olha, irmãos, eu estou com vocês porque é preciso, porque a minha vontade era estar lá, mas eu ainda estou aqui porque é preciso, e eu amo o Evangelho de Jesus Cristo, eu prego o Evangelho de Jesus Cristo, eu vivo a minha vida para Jesus. Agora não sou eu mais que vivo, agora é Jesus que vive em mim. Então para mim não tem problema, não tem circunstância. Ele mesmo escreveu: eu aprendi a viver em toda e em qualquer circunstância, comendo bem, comendo mal, prisão, livre, andando para lá, andando para cá, não tem problema, eu aprendi a viver. Por quê? Porque eu tenho um Deus que está acima de todas as coisas e me ama e está comigo. Talvez esse entendimento falte nos cristãos de hoje, que o cristão de hoje não pode faltar dinheiro, não pode faltar, às vezes até água para tomar banho, não pode faltar nada, porque se faltar alguma coisa ele já começa a reclamar. Tem gente que tem tudo e ainda reclama, ele não é feliz. E a gente tem que se alegrar, irmãos. Por quê? Porque é uma ordem do Senhor nosso Deus. Alegre-se. Por quê? Porque o pior Jesus já passou lá na cruz do Calvário. Por isso que a gente vai poder aqui comemorar hoje, celebrar hoje. No Salmo 32, 11, acompanhe aqui, Davi, ele escreveu o seguinte: alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Veja que interessante, 3 atitudes aqui que Davi dá a dica, e olha que Davi foi um cara que passou também muita luta. Mas ele disse assim: olha, meus irmãos, alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração.
à medida que a gente manifesta essa alegria, que independe das circunstâncias, não é porque está acontecendo alguma coisa que eu estou triste, eu estou alegre, porque eu sei que Cristo está comigo. Cristo Jesus disse: eu estarei com vocês todos os domingos até a consumação dos séculos, amém? Todos os dias. A gente não tem motivo para ficar triste. A gente pode passar por situações, mas a gente entende, a gente sabe. Ou Deus permitiu para a gente aprender, ou se o inimigo está querendo alguma coisa, é porque a gente deu brecha. Enfim, Davi diz o seguinte: primeiro, regozije-se. Segundo, alegre-se. Quando você se regozija, quando você se alegra, você sabe que a alegria do Senhor está no teu coração. Você se exulta, você louva, você adora a Deus, não pelas circunstâncias, você adora a Deus por aquilo que Ele é. O que você está passando é momentâneo, porque você sabe que Deus está no controle, e na hora que Ele quiser, Ele estala o dedo, pisca o olho e a coisa muda. Lembre-se, o nosso Deus trabalha em tempo integral. A Bíblia diz que Ele nem tosqueneja. A gente tosqueneja. O Marcial, lá onde ele trabalha, de vez em quando ele tosqueneja. Trabalha à noite, coitado. De vez em quando lá ele dá uma... Oh, Jesus. Deus não precisa dormir. Deus não precisa descansar. Deus está sempre sentado no seu trono de glória, ativo, cuidando de todo o universo. Inclusive esse Deus está com a gente aqui nessa manhã. Irmão, o meu conselho é: alegre-se, espere pelo Senhor. A Bíblia diz isso: espere pelo Senhor e Ele dará a vitória para você. Em nome de Jesus, saia daqui hoje, comece um mês de maio diferente. Alegre-se. Pastor, mas você não sabe a vida que eu estou vivendo. Irmão, eu não sei, mas Deus sabe. E como eu disse, a Bíblia ensina, eu vou te citar alguns textos, porque depende exclusivamente de mim e de você. Coloque no teu coração: felicidade não é um alvo, felicidade é o estado, é hoje. Você pode ser feliz hoje. Davi, no Salmo 1, versículo 1, ele escreveu: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Olha a dica que ele dá. Por que tem muita gente hoje cristã que não vai para frente, que não prospera, que não é feliz, que não tem aquela alegria contagiante? Ele diz aqui: segue conselho de ímpio, está sempre ligado na televisão. O que a televisão fala, o jornal fala, é lei para muita gente. Está sempre ouvindo o que os outros falam. Irmão, para de ouvir lá fora. Na pandemia nós cansamos de falar aqui, eu cansei de falar que desliga essa porcaria de televisão. Teve gente que quase morreu. Teve um casal de idade que o marido matou a mulher para ela não sair para a rua, por medo dela se contaminar e trazer para dentro de casa. Ele matou a esposa e depois se matou, porque a televisão estava falando: se você sair, você vai morrer. Se você, irmão, creia na palavra. A palavra de Deus diz que Deus cuida das nossas vidas, e se Deus permitiu que alguns servos dele morressem por causa desse vírus, da pandemia, estava no controle de Deus. Ninguém foi lá e falou: eu quero o vírus. Não, acabou pegando. Teve gente que não sentiu nada, teve gente que a vacina resolveu, teve gente que morreu, aconteceu, mas graças a Deus que a maioria esmagadora se curou, Deus libertou, Deus livrou. Então para de ouvir conselho de ímpio, leia a Bíblia. Davi fala assim: não imita a conduta dos pecadores. E hoje em dia os jovens estão sendo muito, infelizmente, a cabeça dos jovens hoje, esses jovens que tem aí, que são influenciadores, né, digitais e tal, que só fala besteira, né? E quanto mais besteira fala, mais seguidores tem. Como está difícil a juventude do Brasil hoje, né? Tem uma que se diz cantora aí, que não vale a pena citar o nome, né? Que diz que é a melhor cantora do Brasil, não sei aonde, né? É porque não veio aqui na nossa igreja, e muita igreja evangélica que está cheia de cantora boa, né? Não canta nada, só fala besteira.
Ainda dia desses, aí, acho que ano passado, imitou a ex-presidente falando que o Brasil precisava armazenar ar. De tão inteligente que ela era, né? Ela é influenciadora, tem milhões de seguidores que dançam a mesma coisa que ela dança, que falam as mesmas besteiras que ela fala. E eu estou falando de gente dentro da igreja, de jovem dentro da igreja, que imita a conduta dos pecadores, e outros que se assentam na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Aí Davi diz o seguinte: você quer ser feliz? Quer ser bem-aventurado? Versículo 2: a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Quem medita na lei do Senhor, na palavra do Senhor dia e noite: pastor, eu vou passar o dia inteiro lendo. Não, irmão, lê um pouquinho agora, daqui uma hora lê outro pouquinho, na hora do almoço leia a Bíblia. Você fica ouvindo o neto falar aquele monte de bobagem que eu não vou falar que eu odeio, porque é muito forte, né? Mas eu não suporto ver aquele camarada falar, e nego assiste. Às vezes quando eu vou no restaurante almoçar, tá lá, eu falo, pelo amor de Deus, ou baixa o som ou desliga. Eu não suporto ver esse cara falando. E só fala besteira, fala mal do jogador. Aí quando o jogador vem no programa, ele, esse aqui é um cara sensacional. Hipócrita, só fala bobagem. E o povo assiste, pega a Bíblia, medita na palavra do Senhor, você vai ver o que vai acontecer. Ele fala aqui: quem faz isso é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, quer dizer, eu preciso fazer sacrifício, comprar isso, aquilo outro para ser próximo? Não. Eu só preciso tomar uma atitude, depende de mim, depende de você. No Salmo 34, versículo 12, Davi escreveu: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Tem alguém aqui que deseja ver dias felizes? Puxa vida, ele fala, versículo 13: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. É que infelizmente tem crente que é linguarudo, que fala mal dos outros, que não vê a hora de fofocar, né? Parece que coça a língua, coça. Aqui não tem ninguém assim, estou falando dos crentes de outras igrejas, tá? Guarde a sua língua do mal, guarda os seus lábios da falsidade. Versículo 14 ele diz: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Por quê? 15: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. 16: o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Meu irmão, você quer viver dias felizes? Guarda a tua boca, para de falar bobagem. Se você tiver que falar alguma coisa, não fala. Aliás, a Bíblia diz que é parecer como sábio, fica de boca fechada. Que tem gente que se olha e fala, esse cara é sábio, né? Até ele abrir a boca, abriu a boca, você fala, ih, coitado, já era. O Salmo 32, versículo 1, Davi também escreveu: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Pergunto aqui, tem alguém que recebeu Jesus e recebeu o perdão de todos os pecados? Meu irmão, se a pessoa do teu lado levantou a mão, fala para ela assim, então você devia ser mais feliz. Amém? Pastor, eu estou sem dinheiro, eu estou infeliz. Mas teus pecados todos foram perdoados. Não, então agora eu estou feliz. Pastor, momentaneamente eu estou sem emprego. Mas os teus pecados foram todos perdoados. Você devia ficar feliz por isso. Versículo 2 ele fala assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Próprio salmista Davi, no Salmo 33, versículo 12, ele disse: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. E a gente tem orado aqui, oramos hoje de novo pelo Brasil, que Deus tenha misericórdia do Brasil,
Eu assisti um vídeo ontem, passei para algumas pessoas hoje, de uma das pessoas que trabalham no governo, e todas as previsões para o Brasil caíram por terra. Ano passado o PIB do Brasil, ele ia regredir, ele ia cair, e o PIB do Brasil no ano passado foi o maior dos últimos anos, e superou inclusive outros países. Disseram que esse ano o Brasil não ia crescer, e o Brasil tem crescido, ele tem dados, ele mostra isso. A própria ONU, que disse no começo do ano que o Brasil seria um dos países que passaria muita dificuldade, agora ela está dizendo que o Brasil não, é um dos poucos que está vencendo a dificuldade. Por quê? Porque tem um povo aqui que ora por essa nação, e Deus ouve a oração do seu povo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Também no Salmo 94, agora versículo 12, o salmista escreveu: como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Versículo 13: tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto para os ímpios uma cova se abrirá. Quem tem Jesus, ele vive feliz, ele passa por situações tranquilamente. Por quê? Porque Jesus disse: eu estou com vocês todo dia, toda hora, até a consumação do século. Na hora final, se você confiar, Jesus vai mandar o recurso, Jesus vai abrir a porta. Jesus, ele é Deus, ele está conosco. Salomão, o filho de Davi, ele ensinou Provérbios 16, 20: quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Feliz é aquele que confia no Senhor. Eclesiastes 3,12, Salomão escreveu: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Você quer ser feliz, irmão? Mais feliz ainda? Pratique o bem, ajude as pessoas. Pastor, mas ajude as pessoas, abençoe pessoas. Você vai ver que vai gerar dentro do teu coração uma satisfação, uma felicidade. Por quê? Porque a felicidade está no coração de quem conhece a Jesus. Aleluia. O próprio Jesus ensinou. Lucas 10, 10, quando os discípulos voltaram: Jesus, expulsamos o demônio, pessoas foram curadas, Jesus, arrebentamos a boca do balão. Jesus olhou para eles e falou assim: olha, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Estou feliz porque... Não, eu estou muito mais feliz porque Jesus já morreu. O pior, ele já passou por mim, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele tem todo o poder, ele anda comigo, e por isso a minha alegria, ela é todo dia, todo tempo, aquela paz que invade o meu coração, aquele amor que me abraça, aquela presença gloriosa do Espírito Santo que está em mim, me leva a pensar em cada situação, como disse Salomão, a avaliar as situações, a tomar cuidado, a não cair nas ciladas do inferno. Por quê? Porque eu sei que Deus cuida de mim. Meu irmão, Deus cuida de você. Tiago, capítulo 1, versículo 12, eu estou encerrando aqui, ele disse: feliz é o homem que persevera na provação. Por quê? Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Meu irmão, Deus tem promessas a cumprir ainda na minha e na tua vida. Não é só por causa dessa situação que você está vivendo que o mundo acabou. O mundo não acabou ainda não. Deus ainda está no controle, Deus está conosco. Irmãos, ponha no teu coração hoje o pior: Jesus já passou por nós. Nós somos um povo bem-aventurado. Nós somos um povo bem-aventurado. Para de se rebaixar, para de se menosprezar,
Para de achar. Eu já falei aqui, já preguei sobre isso no passado. Na igreja está cheio de achólogos, gente formada em achologia. Eu acho que não vai dar certo para mim. Eu acho que Deus não me ama. Eu acho que Deus abençoa aquele irmão e não me abençoa. Eu acho. Para de achar, irmão. Aprenda a confiar no Senhor, aprenda a agradecer o que você está vivendo hoje. Teu carrinho é usado, está funcionando, você está conseguindo sustentar, você está na casa, é aluguel, é prestação da sua casa própria, você já pagou, agradeça a Deus, louve ao Senhor. Você está comendo, aproveite na hora da refeição, agradeça a Deus. Pastor, mas é só arroz e ovo, ainda assim é arroz e ovo, agradeça ao Senhor, porque o melhor ainda está por vir. Você está passando por uma situação momentânea, está sem dinheiro, está aflito, está doente, meu irmão, Deus está no controle. Deus não foi embora, Deus não foi tomar cafezinho na esquina, Deus está no controle, Deus está conosco. O pior Ele já passou por nós, Jesus já deu a vida por nós na cruz do Calvário, Jesus já nos deu a vitória, ela é nossa, não abra mão disso. Nós somos filhos, Ele já perdoou todos os nossos pecados. A Bíblia diz assim: como o Ocidente é oposto ao Oriente, os nossos pecados foram perdoados, assim nós estamos aqui, os pecados foram lançados longe, mais longe. E eu já contei uma história aqui, que eu ouvi isso lá em Minas uma vez, muitos anos atrás, quando nós fomos cantar lá com o Real Viver, faz anos já. Eu já contei aqui, eu lembrei ainda, né? Que bom. A gente cantou tal, e depois o rapaz estava contando um testemunho lá. Ele falou: pastor, tem um cara aqui na igreja que se converteu. Era uma igreja grande até na época. O cara se converteu aqui e ele vê a gente, Pai do Senhor, irmão, glória a Deus, aleluia, que bom, está bem você. E ele falou, ele constrange muita gente, porque os irmãos aqui, aqueles irmãos do interior, pacato, né? Pai do Senhor, irmão, Senhor. E não, onde ele chega, Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Que alegria, que bom estar você. Paz, irmão, tudo bem? Que bom estar aqui, que bom ver você, irmão. Paz, irmão, que bom ver você. Aí um dia um casal da igreja resolveu convidá-los para ir almoçar. E aí o marido e a esposa combinaram, né? Num domingo, depois da escola bíblica, convidaram esse irmão. E aí o marido falou para a esposa: olha, ele vai ficar na sala, tira tudo que tem lá que fala de Deus, tira a caixinha de promessa, lá que antigamente usava caixinha de promessa, tira a caixinha de promessa, tira aquele quadro, tira aquela Bíblia que está lá escrito, lá aberto no Salmo 91, tira tudo, porque se ele vê alguma coisa, ele vai começar, meu Deus, os vizinhos vão ficar doidos aqui. Aí quando ele chegou, tal, ô irmão, Pai do Senhor, glória a Deus, tudo bem, vim aqui almoçar com os irmãos, que alegria, que bom, obrigado pelo convite. E eles, amém, irmão, pode entrar, fica à vontade. Olha, eu estou ajudando a minha esposa a terminar. O irmão senta e fica quietinho, daqui a pouco a gente já se fala, tá bom? Amém, aleluia, irmão, glória a Deus. E aí ele foi lá, não deu 3 minutos, o cara na sala começou a gritar, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aí o cara falou, mas meu Deus, o que será que aconteceu, que esse cara está gritando lá? Correu o marido e a esposa lá. O que foi, meu irmão? Ele pegou um livro de história, de ciência, que estava na estante. Ele abriu e falou, irmão, aqui está falando que tem uma parte no oceano que tem 11 quilômetros de profundidade. Foi lá que Jesus jogou meus pecados. O cara, quando é cristão, gente, se alegra. Meu irmão, meu nome, o teu nome, eu repito, está escrito no livro da vida, meu irmão. Isso é só para quem tem Jesus como Senhor e Salvador. Então para de ficar com a cabeça baixa, para de achar, tenha certezas, convicções. O momento que você está passando pode ser leve, pode ser pesado, é momento. Deus está no controle, Deus está conosco. Mais uma vez hoje a gente pode se alegrar, e hoje ainda mais porque vamos participar da ceia. Jesus morreu, mas Jesus já nos deu a vida, porque Ele ressuscitou, aleluia. Para de ficar com a cabeça baixa, alegre-se, comece um mês de maio diferente. Todos esses dias leia mais a Bíblia, ore,
Faça como aquela canção. Está chorando por quê? Está chorando por quê? Já era até para os músicos estar aqui, mas tudo bem. Está chorando por quê? Se você tem um Deus que faz o quê? Que está sentado, triste. Não. O nosso Deus é dono do universo, sentado num trono de glória, e nos ama tanto que está com a gente aqui nessa manhã, mais uma vez, de tanto que Ele ama a gente. Aleluia! A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele todo louvor, toda adoração. Aleluia!